Muitas pessoas me perguntam o que significa o pertencimento, o dar e o tomar e o estar fora do lugar que a gente fala tanto dentro das constelações familiares. Então hoje eu quero conversar com você a respeito dessas 3 leis sistêmicas. Eu sou a Sandra Costa, este é o programa Universo Holístico e hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas 3 leis que são a base das constelações familiares. O Bert Hellinger, quando criou lá as constelações, desenvolveu as constelações no final dos anos 80, ele percebeu que existem 3 leis que fazem parte do inconsciente coletivo. E quais são essas leis? Primeiro é a lei do pertencimento. Então tudo na vida pertence. Quando alguma coisa está excluído, isso vai afetar todas as pessoas envolvidas. Então, o que significa uma exclusão? Exclusão pode ser quando você verbaliza, não é mais meu filho, não é mais minha filha, não é mais meu pai. Ou quando você, por exemplo, exclui ou é excluído de alguma maneira de forma mais velada, onde, por exemplo, vai ter um almoço em família, mas a gente não vai chamar aquela pessoa ali porque ela incomoda, ela fala muito palavrão, ela bebe demais e a gente não vai querer. Daí vai ter uma outra festinha, essa pessoa também não vai ser chamada porque é uma coisinha mais íntima, vai causar outro estresse, então a gente não vai chamar. Ou pode ser uma coisa mais efetiva, que às vezes a pessoa nem tem consciência. Por exemplo, os abortos fazem parte dentro de um sistema familiar. E sempre se tem um tabu a respeito do aborto. E é importante dizer que a constelação familiar, ela não trabalha com o julgamento. Não importa aqui se esse aborto foi praticado, se esse aborto foi espontâneo, ou se nele mesmo não foi nem consciente. Porque, por exemplo, pode ser que a mulher tenha tido um fluxo menstrual mais intenso num determinado período, e tem achado que só foi um sangramento excessivo, mas ela estava gestante e ela nem sabia. Então como é que ela pode saber que ela perdeu um bebê se nem gestante ela sabia que estava? E uma outra coisa que acontece muito dentro dos nossos sistemas, e a gente também não toma consciência, é a gravidez gemelar, onde um dos fetos não vai para frente. Uma gravidez de gêmeos, onde um dos bebês acaba não se desenvolvendo. E a gente nem fica sabendo que isso aconteceu, porque não é feito um exame para poder comprovar isso. Atualmente essa possibilidade já fica mais efetiva, mas antigamente isso não existia. Então a lei do pertencimento, ela fala que tudo pertence, a gente precisa dar lugar a todas essas pessoas que pertencem ao nosso sistema, sejam eles assassinos, assassinados, suicidas, traficantes, não importa, doentes, doentes mentais, os viciados, os adictos de alguma maneira. Então é importante dar um lugar a tudo. Quando alguém está faltando no sistema, isso vai causar uma desarmonia que vai afetar a todos. Segunda lei sistêmica, a lei da ordem e da hierarquia. Significa que cada um tem um papel na vida, tem um lugar que é só dele e ninguém pode tomar esse lugar. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu utilizo bastante. Imagine que você está numa peça de teatro e alguém tem que vir para encerrar essa peça com uma última fala. Mas no meio da peça, essa pessoa invade o palco e diz aquilo que ela tinha que dizer. Quando ela faz esse movimento, isso vai afetar todas as pessoas envolvidas. Ela vai afetar a plateia, porque não vai entender o que está acontecendo. Vai afetar as pessoas que estavam no palco naquele momento, que vão ficar desnorteadas. Vai afetar quem estava nos bastidores, porque vai achar uma loucura tudo aquilo. E vai afetar ela própria, porque ela vai se sentir deslocada. A gente fica assim quando nós não estamos no nosso lugar na vida. E o que significa não estar no nosso lugar? Quando nós não estamos cumprindo o nosso papel, aquilo que nós viemos cumprir. Então, por exemplo, se a gente levar essa informação que eu acabei de passar para dentro de um sistema familiar, significa que você tem um papel de filho, de neto, de irmão, de bisneto. E quando você sai desse lugar para fazer um outro papel, você acaba afetando todo o sistema. Às vezes a gente quer ocupar o lugar do outro, Isso é muito comum. A gente percebe muito isso dentro das constelações. Às vezes a gente quer fazer muito pelo outro, também sai fora do nosso lugar. E isso vai afetar a nossa vida e a vida do outro. Impacta sempre. E a terceira lei é a lei do dar e o tomar. O que significa dar e tomar? Dentro de qualquer relacionamento, existe aí um nível de troca. Então, você sempre dá e toma na mesma medida. Eu vou tomar como exemplo uma questão profissional. Se você está lá no seu trabalho, você trabalhou o mês inteiro, você vai receber um salário
que faz jus com aquilo que você trabalhou. Se você trabalhar mais, é justo que você receba um pouco a mais. Se você trabalhar menos, é justo que você receba um pouco a menos. Agora, quando há uma desordem, você começa a trabalhar demais e não é reconhecido por isso, existe um desequilíbrio. Você vai se sentir mal pela empresa não estar reconhecendo o seu valor. E a empresa talvez se sinta mal pelo fato de também não estar reconhecendo aquilo que você pode, que você está oferecendo, mas pode ser que ela não tenha condições de reconhecer isso nesse momento. Então vai ficar em desordem esse relacionamento. E isso acontece na nossa vida, nos nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos afetivos e mesmo em relacionamentos familiares. Às vezes a gente oferece muito ou recebe muito e não dá na mesma medida. E isso causa um desequilíbrio muito grande e em algum momento esse relacionamento, de alguma forma, ele termina, porque essa é a forma de equilibrar. Então, se a gente pensar no exemplo que eu dei com relação ao trabalho, às vezes essa insatisfação é tão grande que a pessoa ela sai da empresa ou a empresa manda embora para poder cortar esse vínculo, para equilibrar esse nível de desigualdade. Então, a constelação familiar, ela serve também para que a gente possa ter essa consciência com relação a essas leis, se nós estamos ou não infringindo alguma lei. O que acontece quando a gente infringe uma lei de trânsito? A gente paga uma multa e perde pontos na carteira. Quando a gente infringe uma lei sistêmica, isso vai afetar todas as pessoas envolvidas e é necessário que haja um equilíbrio. Então é necessário que você mude a sua postura para que as coisas possam voltar a ficar mais equilibradas. Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito da constelação familiar e de como é que funciona essa abordagem terapêutica que é magnífica, entre em contato conosco através aí das nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com mais informações.